Beber água, mais faz. Boa noite, Meire. Boa noite, Lia. Hoje a Camila pediu oração para a mãe dela, Angélica, que faz tratamento com a gente lá na casa. Ela esteve no hospital, saiu hoje de manhã. Então vamos encaminhar nossas vibrações para ela. Aqui, ó, boa noite, dona Natalina, seu Vitor, Décio, Raquel, Nádia, Rosemary, Rose e Claudete, boa noite. Cecília, boa noite. A Basilissa, boa noite. A Celinha, boa noite, saudade. Bernadette, boa noite, muita paz. Anderson, boa noite, querido. Ronaldo de Souza, boa noite. Abençoada Páscoa a todos. Para você também, Ronaldo. Abraço. Helena, boa noite, queridos amigos. Gratidão por estar junto com vocês. Nós te agradecemos você estar aí junto com a gente. Grande beijo, viu? Quem mais estiver aí, a dona Oscarlina, um beijo grande para a senhora esteja melhorando o ombro. A Silvia, sua filha, minha irmã, né? Ivone Amorim Cardoso, boa noite, grata por mais um evangelho. Vamos ver o horário, 9 horas. Saudade também, Célia. Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos dar início então ao Evangelho. Hoje no formato normal, nós vamos fazer a leitura do Evangelho e em seguida vamos proceder a interpretação nossa do texto do Evangelho de Jesus e vamos unir as nossas mentes, os nossos corações para vibrar em favor daqueles que estão necessitando de ajuda nos dias de hoje e nesses dias de quarentena, para que nós possamos suportar mais essa prova. E como nós sempre falamos, Deus não dá o peso maior do que nós podemos carregar. Então vai ser de muita utilidade para nós, com certeza, esses dias que estamos passando em casa, reclusos, junto com a nossa família, para que nós provemos que realmente estamos praticando um pouco do Evangelho de Jesus, né? Vamos para a prece, então. Em seguida, nós faremos a leitura e seguimos normal. Não se esqueçam daqueles que quiserem colocar água para fluidificar. E no final, a equipe espiritual que nos acompanha faz a frutificação para nós e a água se torna remédio. Tá bem? Vamos então. Vamos elevar os pensamentos, buscar a Jesus, médico das nossas almas, nosso amigo incondicional de todas as horas. E através da espiritualidade bendita que nos acompanha, vamos buscando a nossa sintonia com os nossos mentores, nossos anjos, guardiões, aqueles que estão ao nosso lado, nos conduzindo, nos auxiliando
nessa travessia de mais esta reencarnação, vamos buscando as equipes de socorro da Casa da Prece, a equipe médica, os enfermeiros e aqueles anônimos, irmãos nossos que trabalham em nome de Jesus, para nos auxiliar hoje a enviar as nossas vibrações de amor na véspera do renascimento de Jesus, do nosso renascimento também simbólico, para que nós possamos nos melhorar, nos reformar intimamente para melhor e com isso também melhorarmos o meio em que nós vivemos, nossa família, nossos vizinhos, nossos bairros, nossa sociedade, enfim, para assim melhor podermos galgar melhores condições de trabalho na seara do Mestre Jesus. Buscai primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado, conforme Eclesiastes no Evangelho. Com a prece do Pai Nosso, nós iniciamos então hoje o nosso Evangelho do Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Alguém mais, Lu, se queira comentar aí? Lúcia, boa noite, Lúcia. Alexandre. Donizete, boa noite, irmãos de fé. A Basilice, reforçar os pedidos para o Amazonas. Muitos casos. Perfeito. Com certeza. Andréia, gratidão por este momento. Cristina Gonçalves, boa noite, que Deus nos abençoe e todos os nossos irmãos no mundo. Marisa Borges, boa noite, feliz Páscoa. Evelyn, saudade, boa noite, amigos, paz de Jesus. Maria do Carmo, boa noite. Leila, boa noite. Adalva. Saudade, Leila. Ouviu, né, Leila? Minha avó te mandando um abraço aqui, viu? O Guilherme está assistindo aqui com a gente também. Abração, Guilherme. Beijo para Lu. Ivana Lúcia, boa noite. Queria pedir oração para minha tia Lourdes Rodrigues. Com certeza, a gente vai enviar para ela. A Camila Monteiro também. Saudades, Camila. Rildo Félix, lá de Mogi. Boa noite. Agora vamos então para a leitura, você vai ver? Vamos. Não pode ser Pode sim. Vamos então. Vamos no capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos ver a instrução. E a trave no olho. Por que vocês veem a palha no olho do seu irmão, vocês que não veem a trave em vosso olho? Ou como dizem a seu irmão, deixe-me tirar-lhe uma palha do seu olho, vocês que têm uma trave no seu? Hipócritas, extraiam primeiro a trave do vosso olho, e então vocês verão como deverá tirar a palha do olho do seu irmão. Uma das obstinações da humanidade é ver o mal do outro antes do que se acha em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso conseguir olhar-se no espelho, transportar-se de qualquer jeito para fora de si, considerar-se como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que faço? É incontestavelmente o orgulho que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, quanto à moral, como quanto ao físico. Essa obstinação é essencialmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso,
pois esses dois sentimentos se neutralizam um no outro. Com efeito, como um homem assaz fútil para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, é capaz de possuir ao mesmo tempo tanta abnegação para fazer ressaltar em outrem o que bem poderia eclipsar-se a si mesmo, em lugar do mal que poderia valorizá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. A gente o encontra no fundo e como móvel de quase todas as ações. Eis porque Jesus se esforçou por combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso do homem na terra. Muito bem. A Ludmila vai começar o comentário de hoje e depois nós vamos concluir. Não, pode começar você. Fazer como normal. Depois eu comento. Muito bem. A gente às vezes se pega perguntando por que foi colocado dessa forma no Evangelho, né? Que a gente vê um cisco no olho do outro e não observa o grande obstáculo que está em nossa vista. Por que nós observamos sempre o mal nos outros e nunca observamos em nós? Nós gostamos de dar conselho, de falar dos outros, mas nós não temos coragem de olhar para nós e nos identificarmos ainda imperfeitos também. Nós queremos sempre e falamos sempre da outra pessoa. Então Jesus ressalta nesse evangelho, né, que bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia é para com os erros dos outros, não é? Jesus veio à Terra não para as pessoas que fossem sãs, tivessem dentro da normalidade, mas ele veio para os doentes. Doentes não só no sentido físico, do corpo físico, mas também doentes do espírito, doentes da mente. Aqueles que têm, às vezes, um certo desequilíbrio mental e faz acontecer certas situações que nós julgamos como um erro. A pessoa cometeu um erro muito grande. E nós somos os primeiros a julgar isso. Então, a misericórdia divina que Jesus tenta pregar para os homens da terra é aquela que tudo perdoa. Nós devemos perdoar. Isso é terapêutico para a pessoa que perdoa. Porque muitas vezes alguém que nos fez um mal já esqueceu isso há muito tempo e nós continuamos com esse ressentimento. Não conseguimos, muitas vezes, perdoar aquilo que a pessoa nos fez. Nós falamos que quando nós perdoamos, nós deixamos de dormir com o nosso inimigo. Às vezes a pessoa que nos fez algo está tranquila na casa dele e nós não conseguimos nem dormir de noite, remoendo aquilo que aconteceu. Às vezes, por nada, uma discussão de somenos importância, nós guardamos dentro de nós. Com que intuito? De um dia revidar aquilo que nos foi feito. Nós temos essa prática ainda. Queremos pagar, queremos sempre o olho por olho, dente por dente da lei mosaica. Se ele me fez algo, eu também tenho que fazer para ele. Revidar. E fico com isso guardado dentro de mim por longo tempo. Às vezes uma discussão em família e nós deixamos de conversar com o nosso parente próximo, irmão, pai, mãe, porque aconteceu uma situação descabida e nós pegamos aquilo para nós e colocamos o rancor junto.
e ficamos com aquilo fermentando dentro do estômago. Então, para essas pessoas, foi cunhada aquela frase: a vingança é um prato que se come frio. Vamos imaginar então que no calor de uma discussão aconteça um insulto ou uma briga, uma coisa assim, fora dos padrões que nós vivemos, os padrões normais da vida. Então, isso é motivo para que eu guarde aquilo e depois faça um revide, como nos tempos já passados, onde existiam as tocaias. Depois de feito uma agressão ou algo dito, a pessoa esperava no escuro, por exemplo, para fazer algo pior com aquele que tinha falado alguma coisa a nosso respeito. Será que esse tempo nós já conseguimos apagar de nossa mente? Ainda não, né? Ainda não. E nós vemos esses casos sempre nos jornais, nas televisões, de pessoas que revidaram uma ofensa. E o revide é sempre muito maior, a consequência é muito maior do que aquela que foi nos dita na época, em todo mundo, no calor daquilo. Agora imagine a sangue frio a gente fazer alguma coisa desse tipo. Eu tenho um padrão de comparação assim das artes que os nossos filhos fazem. Então, crianças faz arte, acontece isso, acontece aquilo. No calor, às vezes você exagera na repreensão e acabou. Mas se passar um dia, será possível que nós ainda temos coragem de punir uma criança depois de tudo passado e já com sangue frio, já raciocinou, a adrenalina já baixou e nós temos ainda que bater no nosso filho depois de passar o caso na hora? Essa é a mesma situação com os nossos adversários. Nossos adversários de todas as camadas, que às vezes nos provocam, não é? Provoca. E por que eu aceito a provocação? Porque o orgulho nosso ainda fala mais alto. Ainda fala mais alto. Nós temos a história do mestre, né? Nós imaginamos os mestres lá do Oriente, o pessoal do tibetano lá, que tem sempre o aprendiz junto com ele. Então o mestre e o aprendiz estavam sentados tomando um chá. E de repente entrou uma pessoa brutalizada e começou a ofender o mestre. Você é um charlatão, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você faz aquilo, aqui você é uma pessoa, lá fora você é outra, e foi falando. E o mestre se calou e ficou esperando o desenrolar daquilo. A pessoa brutalizada falou durante um bom tempo ali com ele, e ele não falou um A com ele. O cara se cansou e foi embora. E aí o aprendiz falou para ele: mestre, como é que pode uma coisa dessa? O senhor aceitar vir uma pessoa aqui dentro do seu templo e aqui e fazer todas essas provocações, lhe humilhar dessa forma, e você não diz nada? Ele falou assim: não digo nada. Mas por que o senhor não revidou? Por que o senhor não falou com ele? Porque o que ele falou era tudo mentira. Eu não sou nada daquilo. Mas se eu revidasse, dava-se a impressão que eu estava querendo me defender e, portanto, eu tinha culpa também. Então, como eu não tinha culpa nenhuma naquilo que ele falava e era tudo mentira da parte dele, a provocação ele levou com ele. Eu não aceitei a provocação dele e ele foi embora com a provocação que ele fez. Então, isso é ser muito sábio. Quando alguma pessoa nos provoca, nos humilha, de N formas, de nós nos calarmos nessa hora. Nos calarmos. Porque não vamos aceitar a provocação se nós não fizemos aquilo que ele está falando. Mas muitas vezes, ao contrário disso, nós queremos partir para a briga, não é? Para o revide, para o embate do momento, no calor do momento. Algumas pessoas diriam até que esse mestre seria um covarde. Não,
ele foi humilde o suficiente para ele não aceitar a provocação, para ele ficar exatamente conforme ele estava, em paz, e continuar em paz, porque se ele não devia nada, se nós não devemos nada, nós também continuemos em paz. Se ele partir para uma agressão mais violenta, física, coisa desse tipo, nós também não devemos revidar. Para esses casos, eu sempre digo isso nas ruas, para esses casos existe a lei. A lei dos homens, por mais imperfeita que ela seja, mas ela é a lei vigente naquele lugar. Nós não devemos fazer a lei com as nossas mãos, porque se existem as leis, é para ela ser usada. Agora estamos falando muito mais aqui das pessoas orgulhosas, que não aceitam seus defeitos. Se ela se acha sem nenhum defeito, não é para esse mundo. Esse mundo ainda estamos naquela fase da transição, conforme já falamos muitas vezes. Estamos sujeitos às nossas imperfeições. Como é que foi lá o tema do espírita lá? Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita no propósito de se melhorar, de estudar um pouco mais as letras, de se qualificar dentro dos quesitos da humildade, da caridade para com os outros. Essas pessoas estão precisando muito mais de caridade, da nossa caridade, do nosso perdão, para que eles continuem o caminho deles. Se quiserem melhorar, ótimo. Se não quiserem, deixe que eles sejam da forma que convier, melhor lhe convier. Eles acertarão as contas com a consciência dele. Nós, em muitos trabalhos de desobsessão, o espírito vem mais furioso contra aquele que está sendo tratado. Ele está obsidiando aquela pessoa e nós pedimos que ele fale conosco para que nós consigamos encaminhá-lo para melhorar a vida dele. E ali ele nos fala, mas ele matou a minha filha outra hora, ou ele me matou em outra vida. E nós falamos para ele, você está certo, mas a justiça não é feita por nós. Deixa que ele acerte com a sua consciência. Logo mais, quando também estiver no plano espiritual, você reconcilie com a sua consciência. Exercite o perdão, porque Jesus veio nos ensinar o perdão. Siga em frente com a sua vida espiritual. Deixa que Ele acertará as contas com a providência divina, ligada à consciência culposa que Ele está levando com Ele. Mas não deixe para amanhã para resolver os seus problemas. Nós não deixemos para amanhã para exercitarmos a humildade, retirarmos um pouco do nosso orgulho e reconhecer-nos imperfeitos ainda nessa marcha evolutiva, mas ainda precisamos nos conhecer melhor, conhecer os nossos limites, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Libertará do quê? Libertará do nosso orgulho, da nossa vaidade. Ao nos reconhecer impotentes ainda em algumas situações, pedir a ajuda espiritual. Eu preciso de ajuda para trabalhar esse quesito que eu ainda carrego comigo. Não somos perfeitos, ninguém. A perfeição não é ainda desse mundo. Então, esse capítulo, chamando-nos à misericórdia de Deus, chamando-nos para que nós sejamos misericordiosos com os outros, como Deus é conosco, Jesus e os nossos irmãos espirituais que estão conosco, nos auxiliando todos os dias, nossos guias espirituais,
falando aos nossos ouvidos, nos corrigindo muitas vezes. Então, se nós não exercitarmos o perdão, a misericórdia para com o outro, a piedade, que foi um tema desses dias do Evangelho nosso, ter piedade das outras pessoas. Ah, mas ele não merece a minha compaixão. Merece. Todos merecemos. Se Deus fecha os olhos para nós, de muitos casos nossos, nós também devemos fazer a mesma coisa. Estarmos dispostos a melhorar. Esse, o verdadeiro espírita, deve fazer, todos os dias, fazer um exercício diário, conforme Santo Agostinho fazia, todas as noites. Quando ele encerrava o dia, ele fazia uma reflexão do que foi feito, do que ele fez. Se foi bem, continue. Se fez algo de mal, faça a reflexão e mude no dia seguinte. Depois de acordar no dia seguinte, mude a atitude. Isso é se reformar intimamente. No Espiritismo nós falamos da reforma íntima. É um capítulo a ser estudado pelo Espiritismo sempre. Nos reformar por dentro. Jogar fora algumas coisas que nós temos, que às vezes nós estamos carregando há milênios. Um peso nos nossos ombros. Um peso. Agora, pensemos em nós também. Nós estamos falando muito a respeito do outro, do julgamento do outro. Mas cuidado ao se auto-julgar. Porque muita gente me fala, eu não valho nada. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. E se critica tanto. Será que Deus criou um traste como filho dele? Nós estamos desvalorizando a inteligência suprema. A inteligência suprema não erraria tanto assim criando alguém dessa forma. Então se perdoe também. Ria de você quando estiver em erro. Ria de você. A psicologia moderna fala disso. Seja liberal consigo mesmo. Haja de forma suave com você também. Já que você se propõe a fazer isso pelo outro, faça com você também. Esteja em paz com a sua consciência. Esteja em paz ao levantar no dia seguinte para o trabalho. Fazer o bem sem olhar quem? Sem olhar ninguém, não precisa. Faça o bem para você mesmo. Porque quando você faz o bem para o outro, você está fazendo o bem para você também. Aliás, está fazendo o melhor para você. E tire aqueles resquícios de maldade que a gente ainda carrega conosco. Vai eliminando aos poucos. Faça uma lista do que você precisa trabalhar em você. E quando conseguir eliminar um traço desses colocado, coloque na frente gratidão por ter conseguido. Gratidão ao cosmos que nos orientou, a espiritualidade amiga presente em todos os ambientes nossos, para que nós consigamos vencer as batalhas que nós viemos enfrentar aqui na Terra. São dias difíceis para todos nós. Quem de nós não está com uma dúvida na cabeça nesse momento? Quando que isso vai acabar? Quando que essa pandemia vai acabar? Para voltarmos de novo para os nossos trabalhos, o nosso meio de subsistência, para não sermos pesados para a sociedade. Então essas dúvidas em nossas cabeças, divida com Jesus. Divida com Ele. Ele nos pediu isso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coloque um pouco disso para que Jesus nos oriente no dia a dia, através dos nossos irmãos espirituais
que caminham conosco. Então, se nós virmos um cisco no olho do nosso irmão, não vá criticá-lo. Retire o cisco. Retire o cisco do olho dele. E olhe depois para a trave que está no nosso olho e retire a trave também. É a única maneira de nós reconciliarmos com o cosmos, com o universo. Nós somos filhos do universo imenso. Somos filhos de Deus e, portanto, herdeiro do universo. Olha a responsabilidade que está nas nossas mãos de mudança com aqueles que estão ao nosso lado, à nossa volta, os nossos filhos, os nossos pais. Essa é a responsabilidade que o Evangelho nos chama hoje, para sermos bem-aventurados quando seremos misericordiosos com os outros. Um abraço a todos, boa Páscoa e que amanhã possa ser um dia de renovação para nós, como foi a ressurreição de Cristo, não é? Subindo de novo aos céus para continuar o trabalho dentro do plano espiritual. Muita paz a todos e muita alegria nos corações. Aqueles que pediram... Tem um pedido especial aqui. A Vanessa Catelã, ela pede para que a gente mande vibrações para o filho de uma colega que se afogou ontem e está na UTI. Nome da criança, Theo Andretta. Muito bem, vamos sim. A Eliane entrou aqui também. Boa noite, Ludmila, seu Hélio. Boa noite, Eliane. A Ângela, da Casa do Amor Fraterno. Boa noite, amigos queridos. Boa noite. A Márcia Medeiros. Saudade, Márcia. Lúcia. Mandando um beijo para você. Agora um beijo, uma boa Páscoa para todos. A Eliane lá, saudade, Silvana. Ai, minha mãe entrou aqui também. Saudades, Eliane. Eulália. Boa Páscoa para você também. A Lia, a Basilissa. Pede oração para o Américo Luiz de Azevedo, depressão e medo. Silvia, saudade de você. Beijo. Muito bem, nenhum comentário teu? Não? Então, vamos lá. Se nós já estivéssemos num patamar já avançado nessa transição planetária, nós estaríamos quase sem nenhuma doença mais aqui na Terra, né? Os presídios já seriam escolas e as favelas seriam cidades modernas. Mas nós estamos caminhando para isso. Não vamos esquecer que as nossas vibrações alcançam locais muito longínquos. Mas primeiro, oremos para quem está muito próximo de nós, aqui no Brasil, na nossa região, por essas pessoas que pediram as vibrações para nós no dia de hoje. Por essa criança. Pela criança que está na UTI, para o Américo, pedido também. Para a Angélica. Para a Angélica, a pedido da Thalita. Camila. Da Camila. Muito bem. Vamos orar por eles, para todos que estão também ligados conosco nesta oração de amor. Pedimos a espiritualidade bendita que nos acompanha, nossos irmãos médicos espirituais, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que visitem os nossos irmãos.
levando a eles o remédio necessário, a orientação ao médico da terra, que os trata ou trataram, para que a medicação surta o efeito e o tratamento seja efetivo na solução de todos os problemas de saúde dos nossos irmãos. Que Jesus estenda sua mão misericordiosa para tocá-los neste momento. Ele, que é o médico das nossas almas, está em todos os locais onde o chamamos e onde o respeitamos. Então nós te pedimos, Mestre amado, visite os nossos irmãos, faça o que for feito para que eles se recuperem e voltem ao convívio dos seus familiares. E agora nós pedimos por todo o planeta, todos os países, especialmente naqueles em que a doença está mais avançada, que as equipes espirituais estejam nos hospitais, nas UTIs, levando a medicação espiritual com eles, orientando os médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham na saúde, para que administrem o necessário aos nossos irmãos contaminados, para que eles também se recuperem. E ainda pedimos pelos nossos irmãos que estão tratando desses doentes nos hospitais, nossas equipes todas, que eles sejam imunizados, seja feita uma proteção para que eles não se contaminem e estejam firmes no propósito de servir. Pedimos para todo mundo, especialmente para o Brasil e pela região amazônica, onde as duas doenças se sobrepõem, Covid-19 e a gripe H1N1. As duas que sejam tratadas convenientemente pelas equipes médicas e espirituais, melhorando as condições de saúde do povo amazônico. Pedimos pela nossa região, o Vale do Paraíba todo, que igualmente se faça presente as equipes médicas e espirituais com quem convivemos na Casa da Prece, no auxílio a esses irmãos adoentados. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão desencarnando, esses recém-desencarnados pela doença, que eles estejam amparados, sendo levados ao plano espiritual para suas designações finais de tratamento nos hospitais, nas escolas, enfim. Que eles sejam recebidos carinhosamente para continuarem na vida espiritual. E agora nós pedimos por nós mesmos, pelas nossas famílias também, que estão em nossos lares, em todos os lares no Brasil, reclusos para evitar o contágio, que eles sejam amparados grandemente pelas equipes espirituais, trazendo a saúde mental, principalmente nesse momento. Aqueles que estão acometidos pela ansiedade, estão com as mentes confusas, os nossos irmãos da equipe médica os tratem também. Que Jesus esteja conosco nesses dias. Então, agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do trabalho na seara de Jesus,
elevemos a Ele a nossa prece de gratidão por estarmos reunidos em nome de Jesus para este Evangelho de luz, rememorando a noite anterior ao renascimento de Jesus, ao nosso renascimento também para melhor. Que a nossa prece alcance a todos os locais onde estão necessitando dela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de luz. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, até amanhã. Feliz Páscoa a todos, viu? Feliz Páscoa. Boa noite, amigos. Feliz Pra Páscoa a você, todos, viu? Raquel, para Ana Carolina. Pessoalzinho aqui que tem criança, manda um beijo para todos. Tá? Boa Páscoa, bom domingo para vocês. Até amanhã. Abraço.